Mercado de transferência segue agitado para o Internacional e o Santos começa a tratar de fato da tentativa de contratar Edenilson, jogador que foi solicitado por Odair Hellmann, que é o novo técnico da equipe da Vila Belmiro. Johnny está na Itália e está sendo cotado de maneira forte para reforçar uma equipe da Série A do futebol italiano. E essa negociação está cada vez mais quente. Enquanto isso, nas redes sociais, Alexandre Alemão é comparado com o centroavante histórico do futebol europeu nas últimas temporadas. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 20 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Fechado? E eu começo falando sobre o mercado de transferências, que, aliás, tem sido o grande fator que movimenta o noticiário do Inter. E na tarde desse domingo, eu publiquei um resumão. Um vídeo onde eu trouxe todas as especulações e informações que se tem no momento do mercado colorado. Quem pode sair? Quem pode chegar? E aí uma constatação, o Inter trabalha no noticiário com muito mais saídas do que chegadas, o que por um lado é uma situação positiva, já que o Inter está conseguindo manter em segredo as suas tentativas de contratação. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir e ter um resumo de o que aconteceu até agora de movimentação colorada no mercado de transferências. Mas agora eu quero falar sobre uma das movimentações de maneira mais específica, porque ela teve avanços ao longo desse fim de semana, que é a de Edenilson. O Edenilson que está sendo especulado pelo Santos, até porque o Odair Hellmann, e aí a informação, solicitou à diretoria do Santos a contratação do Edenilson. E essa movimentação já começou a ser executada pelos dirigentes santistas, mas já começa a encontrar, em um primeiro momento, alguns entraves. E é sobre isso que eu falo aqui. O Santos já entrou em contato com o staff do Edenilson, tá? Com os empresários do Edenilson, com as pessoas que representam o Edenilson, tentando mostrar o projeto, tentando mostrar o que o Santos quer fazer do seu futuro, como que é o projeto do Santos, que deve investir muito mais em futebol agora nessa temporada de 2023. Queria saber também as condições salariais do Edenilson, quanto que ele receberia para jogar no Santos, e aí vem o primeiro entrave, tá? O Edenilson ganha no Internacional algo em torno de R$800 mil por mês, tá? E esse valor, ele é bem acima do que o Santos estaria disposto a pagar, ou bem acima daquilo que o Santos vem tendo como base nas suas contratações. R$800 mil é um salário muito alto e o Santos não estaria disposto. Esse é o primeiro entrave que existe já e é um entrave bem importante para essa negociação. O Santos não pagando 800 mil, o Edenilson não vai querer jogar no Santos. Mesmo que ele queira sair do Internacional. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Inter. E aí, como é que se resolve isso? O Inter descarta completamente, e eu preciso falar isso para vocês aqui, o Inter descarta completamente a possibilidade de emprestar o Edenilson e pagar parte do salário do jogador. O Inter não cogita isso. E o Inter tem sido bem duro na negociação do Edenilson, tá? O Inter diz, eu quero dinheiro, e não é pouco, o Inter quer aí $2 milhões pelo menos para negociar o Edenilson e compra o Edenilson. É comprar o Edenilson, não tem essa de empréstimo com salário compartilhado não. O que coloca já algumas complicações nessa possibilidade de negociação. O pessoal do UOL trouxe uma outra informação importante. O Santos, sabendo da dificuldade já de pagar para o Internacional pelo Edenilson, e dentro de todas as condições financeiras que o Santos tem, o Santos teria enviado ao Internacional uma lista de jogadores que o Santos aceitaria negociar. Ou seja, jogadores que o Santos cederia para o Internacional para ser uma compensação pelo Edenilson. Só que de acordo com a informação do UOL, e eu vou dar aqui todo o crédito para eles, porque foram eles que apuraram essa informação, eu não tenho confirmação dessa informação, eu só repasso para vocês aqui o que eles, que são jornalistas muito competentes, apuraram. O Inter não gostou dessa lista, não se interessou por nenhum jogador da lista repassada pelo Santos. E o Inter fez a sua própria lista. Ó, tem 3 jogadores do elenco do Santos nesse momento que nos interessam. O John, goleiro, o Lucas Braga, atacante, e o Felipe Jonathan, lateral esquerdo. Que são jogadores, diga-se de passagem, principalmente o Felipe Jonathan e o Lucas Braga, que já interessaram o Internacional em outros momentos, tá? Então o rastro da informação ele é bem fidedigno. E o Santos
não estaria disposto a negociar esses jogadores, porque são jogadores que estão nos planos do Odair Helman para a próxima temporada. Com exceção do John, o John poderia ser um jogador que o Santos aceitaria liberar. O próprio jogador é reserva lá no Santos do João Paulo, quer sair do Santos, uma situação bem parecida até com o Daniel aqui no Internacional. Então, com o John até pode ser negócio, mas convenhamos, o John não dá nem metade do valor que o Inter quer arrecadar com o Edenilson, acima dos 10 milhões de reais. Então, tá complicada essa negociação. O Santos talvez não tenha essa bala na agulha para comprar, para contratar o Edenilson, e a gente vai ver esse desdobramento nos próximos dias, tá? Quero falar com vocês também sobre uma publicação do perfil da Inter de Milão aqui no Brasil, que chamou a atenção na internet. O pessoal pegou uma foto do Alexandre Lemão marcando o gol que ele marcou contra o Palmeiras, né? Que ele é um gol e o gesto é bem acrobático até, porque ele se estica todo para desviar a bola na saída do goleiro. E comparou com o Dzeko, centroavante, que é bósnio, o Dzeko. Ele fez sucesso na Europa, jogou na Roma, foi campeão alemão pelo Wolfsburg, naquela dupla de ataque com o Grafite, e atualmente ele joga na Inter de Milão. E aí tem um lance onde o Dzeko faz uma finalização com um gesto parecido com aquela do Edenilson, e o pessoal pegou e colocou um do lado do outro, Dzeko e alemão. É uma iniciativa interessante do pessoal do perfil da Inter de Milão, porque isso obviamente tirou muito engajamento entre os colorados, mas eu não acho nem parecido o estilo de jogo, cara, do Dzeko com o alemão. Coincidência e tal, naquele gesto técnico, repercutiu bastante hoje, mas não vejo nenhuma semelhança do ponto de vista de característica também entre os dois. O alemão é muito mais móvel que o Dzeko, e o alemão é melhor que o Dzeko. Não, tô brincando, o Dzeko é um grande jogador, mas legal essa publicação aí da Inter de Milão, tá? Pra fechar, eu quero falar sobre Johnny, e aí a gente ainda segue no mercado de transferências, tá? Porque segue quente a possibilidade do Johnny deixar o Internacional. E eu diria que é a mais quente nesse momento entre as negociações que existem. O Johnny está na Itália, inclusive. Ele está passando um período das férias dele por lá. E o Spezia, da Itália, já confirmou que está interessado no jogador. É tudo uma questão de achar o valor, do Spezia estar disposto a pagar o valor que o Internacional quer pelo Johnny, que é na casa dos 40 milhões de reais. E aí, obviamente, aquilo que eu falei ontem até com vocês, o Johnny estando na Itália, é mais fácil para essa negociação ela evoluir. Se ele tá, por exemplo, tá tirando férias em Milão, pô, é mais fácil ele ir de Milão para La Spezia, onde fica o Spezia, do que se ele estivesse em Porto Alegre. Então, é possível que, cara, essas férias do Johnny contribuam para uma possibilidade de negociação. Repito, é a mais quente, a gente tem ouvido nos bastidores do Internacional, de que é um tipo de sondagem que pode levar para um tipo de proposta interessante. Então a gente vai ficar de olho nessa situação do Johnny, porque ela pode ser fechada nos próximos dias, caso os caras cheguem no número que o Internacional quer que eles cheguem. Para fechar, vamos falar de KTO. Começou a Copa do Mundo, e vamos nessa. Bolão da KTO na Copa do Mundo, R$5, tu pode ganhar uma free bet de 500 mil, e eu vou passando aqui as odds do dia dos jogos da Copa, tá? Eu passei ontem de Catar e Equador, eu falei para vocês irem no Equador e no ambos marcam. O ambos marcam não deu, foi 2-0 Equador, pelo menos uma. Inglaterra e Irã. Bom joguinho pra zebra, hein? 1,33 a odd da Inglaterra, 5 a odd do empate e 11 a odd do Irã. Mais tarde, à 1 da tarde, a gente tem um grande jogo de segunda-feira. Senegal e Holanda. Vitória de Senegal tá pagando 6. Empate 3,8. E vitória da Holanda 1,64. Estão desacreditando de Senegal. Olha que eu acho que Senegal vai ser a grande surpresa da Copa do Mundo, tá? E a gente fecha o dia com Estados Unidos e País de Gales. Odd dos Estados Unidos 2,4. Odd do empate 3,1. Odd do País de Gales 3,33. E aqui eu falo para vocês apostarem no País de Gales. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!